Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estava com saudade, principalmente desse ambiente tão harmônico que é nosso estúdio. E nós hoje temos uma entrevista muito especial com a nossa querida terapeuta Érica Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Fabi, pela oportunidade, pela possibilidade da gente estar sempre entrando em contato com o espaço de possibilitar mais expansão de consciência para todo mundo, né? Nossa, inclusive para mim, porque foi um presente, né, do universo te conhecer, te encontrar e essa conexão tem gerado muitas habilidades novas, né, que a gente vai adentrar assuntos que muitas vezes nós temos a possibilidade, mas não conhecemos, porque não temos as pessoas capacitadas para vir e nos trazer esses conhecimentos. E hoje você está trabalhando com uma ferramenta incrível, gostaria de falar mais sobre ela? Com certeza. O universo do Axis, né? Eu comecei pelas barras de Axis e logo nessa formação a gente aprende a como que a gente pode ir criando a nossa realidade, como que a gente pode fazer um mapeamento da programação mental que a gente tem, né? O que cria são as escolhas, como por exemplo o que você disse que foi um presente, foi na verdade um momento em que quando eu cheguei aqui, eu estou recém morando no litoral de São Paulo e eu estava caminhando pela praia e eu pensei assim, tá, ok, né? Como eu vou começar? Universo, que possibilidades, que pessoas, quem ou o que pode ser uma contribuição para o meu negócio agora? E quando eu cheguei em casa, voltando da praia, eu tinha recebido a sua mensagem, ali a gente começou a conversar e eu tô aqui, Que né? coisa mais maravilhosa, né? Eu também, né? Talvez sem muitas técnicas, mas como muitos sabem, eu sou uma pessoa de fé, né? Eu sempre coloco Deus à frente de tudo que eu faço, que eu também tenho essa coisa de estar indo, caminhando, ou né, dentro de uma condução, ou viajando, ou dormindo, deitada, é sempre ali mentalizando, meditando né, com Deus dentro daquilo que eu acredito, que Ele é o Deus para mim do impossível, o dono né, de todo esse universo maravilhoso. E hoje eu sempre falo, né? Que Deus maravilhoso, o Criador do universo. Então, assim, eu também peço para Ele, eu também me conecto a essa frequência do universo que foi Ele criou para que nós tivéssemos justamente essas conexões. E foi muito interessante a maneira que nós nos conectamos, né? A Érica, ela está vindo trazer para nós uma experiência incrível e eu realmente não poderia deixar de compartilhar a possibilidade não só para mim, mas para todos que eu conheço, todos que assistirão nosso episódio hoje, que é não só saber sobre, né, de ouvir falar, né, mas poder se aprofundar no conhecimento dessa técnica tão poderosa que é a barra de Axis, né? Não é só um painel de visualização, né, que ela criou, mas ela conseguiu acessar pontos, eu tenho certeza que também no seu cérebro, na sua mente, para que ela conseguisse desbloquear aquilo que paralisa nossos sonhos, que paralisa nossas ações. E eu fui vítima dessa técnica recentemente, né, com a minha amiga Juliana Barbosa, e depois que eu passei no processo da barra de Axis, eu realmente pude perceber o quanto essa técnica ela é poderosa. A Erika agora vai falar um pouco mais sobre toda essa expansão de consciência que ela está trazendo para o universo. Sim. As barras em si, quando a gente faz a formação, por exemplo, receber dessa ferramenta, né, dessa técnica é incrível, né? Só que compreender a filosofia, compreender como que a gente vai utilizando as perguntas, que foi o que eu fiz para encontrar você, é muito mais grandioso, sabe? Porque a gente vai se alinhando com o nosso propósito, tendo mais coerência, compreendendo que, na verdade, quem sonha é criança. Adulto tem objetivos, né? Quem sonha é criança, adulto tem objetivos. E nada é impossível, né? Tudo está na disposição daquilo que a gente realmente tem de crenças. Quando a gente tem clareza sobre essas crenças e a gente começa a fazer a facilitação disso e tirando esses emaranhados, né, tanto recebendo da técnica das barras de Axis, que são, de fato, 32 pontos aqui na nossa cabeça, na nossa mente, que quando a gente toca, a gente faz uma liberação eletromagnética, que faz com que vá diluindo
A sensação é quase como um reset cerebral, assim, sabe? Causa um relaxamento profundo no corpo e faz com que a gente possa perceber aquilo que estava disponível para a gente, só que a gente focando, né? Eu costumo dizer assim, quando você tem uma desordem, uma questão, você olha para um problema em si, né? Você tem um ponto, né? Você foca para aquilo. E quando você foca naquilo, você perde tudo que está ao redor. Você tem só aquele pontinho. E quando a gente utiliza as barras, a gente vai dissolvendo esse contorno que a gente faz. E quando a gente aprende numa formação como a gente cria isso, a gente compreende que a gente está criando aquela situação a favor, a serviço de algo, entende? E aí a gente começa a aprender que, na verdade, tudo é uma questão de um interessante ponto de vista. É um pontinho de vista que eu estava olhando para aquilo, né? Que eu estava determinando. Mas existem vários outros. E quando eu começo a perceber, bom, se eu estou criando isso, que crença que está embasando isso? E o quanta energia que você está gastando para manter isso em realidade, em existência? O que acontece? Eu, quando passei pela experiência, eu tive uma sensação muito poderosa no dia seguinte, quando eu despertei, eu acordei e eu falei assim, nossa, o que aconteceu comigo? Uma força sobrenatural de que, como se eu fosse um dragão com 7 cabeças soltando fogos para todos os lados, assim, foi uma força absurda. E o quanto aquilo foi poderoso de me tirar de um lugar onde eu estava, tadinha de mim, né? E as coisas realmente, depois disso, começaram a fluir, assim, de uma maneira, de coisas até que inicialmente eu não compreendi, alguns cortes, laços, né? Lugares, pessoas, começou assim a sair do meu campo, sabe? Deus foi me tirando de toda aquela energia densa que me paralisava, né? E aí veio a luz, as possibilidades, né? Abriu-se o foco da Fabi. Fabi começou a olhar e falou, nossa, tudo isso tem para mim e por que eu não acessei antes, né? E eu acredito que não existe erro no universo, né? Certamente porque eu não estava pronta. E aí a pessoa, ela também tem que se sentir chamada, né? Para fazer o Access, não só como ser terapiado, mas eu achei tão apaixonante o processo que eu falei, nossa, eu quero aprender sobre isso. E aí apareceu, né, o anúncio da Érica e eu cliquei por pura curiosidade. E imediatamente ela me mandou a mensagem, né, de resposta ali no WhatsApp e ela falou, posso te ligar? Aí eu, posso, pode. E eu, nossa, ela já quer falar comigo? Como assim, né? Hoje em dia é difícil alguém ter essa disponibilidade, esse acesso, e ela fez uma chamada de vídeo imediata comigo. E quando eu vi, né, o rostinho da Érica no telefone, eu falei, nossa, ela é maravilhosa, ela tem uma energia linda, como ela está brilhando. Nossa, vamos se ajudar, vamos fazer isso vir, né, para onde tiver que chegar, não só em Santos, não só Baixada, não só podcast, mas para o mundo inteiro, porque ela também pode, né, ensinando talvez uma mentoria ou à distância ou em outros estados, né? Ela pode também ser convidada para, né, estar indo aí no teu local de atendimento, se vocês quiserem aí montar um workshop, quem sabe. Então ela está aberta a convites e por isso que eu fiz questão de trazê-la. Uhum. Assim, além de ser facilitadora, né, dar a formação de barras de Axis, praticar as barras de Axis e os outros processos corporais de Axis, eu tenho algumas outras formações, né? Sou consteladora familiar, sou terapeuta tântrica, trabalho com mulheres também, com um círculo de mulheres. Enfim, dou consultoria do papel profissional. Então, para terapeutas que estão, né, se construindo nesse papel, se consolidando, eu dou toda essa estrutura. Eu sou psicodramatista e trabalho com essa formação do papel em si, né? Mas voltando um pouquinho o que a gente estava falando, né, Fabi? Quando você fala assim, nossa, eu acessei, né? Eu me vi ali, coisas saíram dali, né? Cortaram-se vínculos, cortaram-se muitas coisas. E quando a gente olha por um aspecto que o Axis traz, que a gente cria a nossa realidade, então tudo que está acontecendo ali, né? Eu acho que o Freud, ele tem uma
uma frase, uma pergunta que eu gosto bastante, que é: qual é a sua responsabilidade sobre a desordem na qual você conta, né? E é muito isso, porque quando a gente vai olhando para o ser protagonista que somos, o ser infinito que somos, que o Axis traz, tudo que a gente cria só tá ali porque a gente está mantendo em existência. E nós fazemos muito esforço para manter aquilo em existência e nos diminuindo para que... Por quê? Tá, e aí, se eu romper com tudo isso, o que vai acontecer? Aquele medinho. E aí? E se eu for mais de mim? Será que todos os meus vínculos vão continuar? Porque a partir do momento em que eu acesso mais de mim, é o que você disse, muita coisa vai se modificando naturalmente, energeticamente. É automático. Porque você rompe incrível. com aquela sustentação energética e aquele padrão de comportamento e sentimento que você estava alinhada e concordando antes. Entende? Perfeito. O slogan do Axis é empoderando você a saber que você sabe. Não é uma formação, não é um trabalho em que eu vou lá e eu vou te fazer, eu vou te trazer uma doutrinação ou uma coisa que, olha, isso que é o certo. Não. É completamente você por você mesmo. Né? É uma formação que tem aqui todas as possibilidades. Você vai fazer as perguntas, você vai ver o que funciona para você. Porque pode ser que o que funciona para você não funcione para mim. Exato. E aí, se eu for ficar trazendo esse modelo de terapia, de comportamento, isso vai ser uma fraude, eu não vou estar acessando mais de mim. Então, é uma capacitação que faz com que eu me acesse mais, para que eu seja mais o que eu posso ser no mundo, né? E como começou, né, a sua ideia de transferir esse conhecimento para outras pessoas? Olha, eu vou te contar que a minha história com o Axis foi bem interessante. Assim, eu estava em Campo Grande, né, minha terra natal, e eu tinha uma amiga que ela falava: Érica, vai ser muita contribuição para você, tem tudo a ver com você, com a sua energia. E eu resistia um monte. Eu resistia porque eu ouvi uma vez que era bom demais e tinha gente que não dava conta, assim, de sustentar, de crenças, né? Sim. Comprei aquilo como verdade. Limitantes, E né? era uma pessoa que eu respeitava muito. Então, essa era uma das questões... Geralmente são, né? Isso. São essas pessoas que estão mais próximas que sem querer, querendo, acabam tentando Mas nos paralisar, né? Era uma pessoa no sentido, assim, de que eu tinha na minha cabeça que hierarquicamente tinha um conhecimento maior, assim, sabe? Sim. Então, isso foi uma das primeiras coisas que, quando eu comecei a receber barras e comecei a mergulhar no universo do Axis, isso foi se dissolvendo. Eu não preciso ir até um local religioso para conseguir estar equilibrada. Acessar o Deus que habita em você, Exatamente. né? Sua centelha divina. Perfeito. Eu não preciso ir fazer 1000 formações para ter ali o meu cliente, estar conectada com ele e perceber o que exatamente ele está requerendo. Porque sou eu que estou atendendo ele ali, né? Eu posso, através de toda a capacitação que eu fiz, estar conectada e fluir com aquilo que, diante das... né, que nem Jung traz, né? Domine todas as técnicas, todas as ferramentas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Linda. E se eu ficar e trazer a técnica na frente, eu não vou estar, de fato, estando à disposição, a serviço daquela pessoa, né? Então, assim, isso foi se dissolvendo muito. Só que eu sou bem curiosa, né? Eu estava bem resistente, mas eu sou muito curiosa. E teve um momento que eu falei, tá, vamos fazer isso, né? E eu me lembro, Fabi, que a minha primeira vez recebendo barras foi muito parecida com a sua, assim, sabe? Foi muito incrível. E eu olhei para ela e falei, olha, eu não sei por que eu não fiz isso antes. E a partir dali eu comecei a receber. E aí, nisso, ela insistiu para eu fazer a formação. E eu falei, não... Tá, por enquanto eu vou só receber. Só que aí acabei resistindo, né? Assim, dando o braço a torcer, fui fazer a formação e aquilo foi, assim, um boom tão grande na minha vida que eu fiz na sequência, assim, porque para você se tornar facilitador, você tem que fazer 3 vezes, né, a formação. Eu fiz na sequência, todas as formações, assim, sabe? Naquele Naquele ano, ano, o universo. naquele ano eu já estava
facilitando a formação de barras de axis, e foi muito incrível, assim, eu tive um salto quântico muito grande, assim, né? E assim como o Gary, né, que é o co-criador da técnica, né, eu fui testando, né, porque eu, como venho da psicologia, né, eu sou aquela que olho todo esse mundo mágico, para mim era mágico demais. As pessoas falavam em mágica, eu falava, não sei se eu dou conta de sustentar falar isso, assim, sabe? Mas, de fato, eu comecei a testar e eu vou trazer um exemplo aqui para falar sobre como que é isso que eu estou dizendo quando eu falo de mágica, o que é isso que eu estou dizendo quando eu falo de criar nossa realidade, né? E eu amo essa palavra, salto quântico. É incrível, né? O quanto a física quântica, ela nos auxilia nesse processo também, né? O Axis, ele vai trabalhar com esse emaranhado quântico, né? Durante 15 dias, as nossas células estão ali reverberando em conexão. Mais ainda do que já é normalmente. E assim, depois que eu comecei ali facilitar o curso, né, eu comecei a fazer a seguinte pergunta: como posso criar uma vida mais grandiosa e mais divertida? Como pode ser mais divertido? E eu ficava nessa pergunta, né? E aí, quando eu vim para cá, eu tinha uma questão, assim, quando eu era criança, eu adorava andar de moto, né? Só que quando eu era adolescente, a minha tia, irmã gêmea da minha mãe, sofreu um acidente muito grave de moto. E eu falei, eu nunca mais vou andar de moto, né? Armazenei, assim, a crença de que moto mata. Não que, né, não seja perigoso, mas na minha cabeça matava se eu fosse andar, né? E quando eu venho para São Paulo para dar uma formação de barras aqui, lá em São Paulo, quando eu estou descendo, uma moto vem, bate no carro e é arremessada assim para o outro lado da rodovia, né? Nossa. E quando eu olho aquilo, assim, eu nem vi, assim, né? Eu só baixei a cabeça, eu pensei assim, nossa, que presente tem aqui? Tipo, que escolha interessante foi essa de criação, né? E aí, quando a gente vai lá, né, ver o que tinha acontecido, como que ele estava e tudo mais, se ele estava vivo, né? E ele não tinha... Um arranhão. Um arranhão. Levantou, E ele tudo bem. ele estava bêbado. Meu Deus. E eu olhei que proteção aquilo... desse homem. Eu olhei aquilo e eu falei bem assim, entendi, porque era uma crença que eu tinha. Perfeito. Só que como eu estava pedindo por diversão, o meu corpo, ele gosta disso, ele se diverte com isso. Aí eu amo moto. Me veio a clareza que, na verdade, eu precisava fazer aquela liberação. Eu fiz naquele momento. No outro dia, eu recebi um convite para ir fazer um passeio lá em Itanhaém. E aí a pessoa falou bem assim, olha, Érica, eu vou te buscar, mas eu vou de moto, tá? Tem problema? Eu nem sabia que essa pessoa tinha moto. Falei, não tem problema. Então, assim, você percebe que foi uma atualização do dia para a noite e eu não tinha clareza que eu queria andar de moto de novo. Mas quando a gente faz perguntas, a gente não faz perguntas direcionadas para a nossa mente, porque a nossa mente ela é lógica. Ela vai, de uma forma muito limitada, até onde a gente programou que ela pode ir. Até onde é seguro, até onde os nossos ancestrais, todo o percurso foi. Então, quando eu começo a me direcionar e criar, né, que daí a gente ensina na formação, né, a fazer toda essa facilitação para que a gente possa criar uma realidade mais coerente com o que a gente deseja, a gente faz perguntas e lança para esse emaranhado quântico, porque tem infinitas possibilidades disponíveis que a gente sequer considerou e que vai chegar e não vai chegar da forma como a gente imaginava. Então, outra coisa que aconteceu, no início desse ano, eu estava em Itanhaém e eu falei assim, eu não quero nem voltar para Campo Grande. Já vou ficar aqui, eu tô com a minha gata aqui, eu não preciso de mais nada, né? Tô com a minha gata. Tá. E aí, não, mas eu não estava com o meu carro, né? E eu falei, não, eu vou para Campo Grande, vou buscar meu carro. E aí, quando eu chego em Campo Grande, eu vou meditar. E aí, quando eu tô meditando, eu pensei assim, eu não vou agora para Itanhaém, mas até o momento em que eu for me mudar, eu escolho viajar todos os meses. Naquele momento, eu não tinha dinheiro para aquilo, sabe? Mas não importa, era uma escolha. E aí, o que cria são as nossas escolhas. Quando eu abri os olhos, voltei da meditação,
eu peguei meu celular e aí uma amiga tinha mandado mensagem pra mim, assim, aí eu sempre falo, né, como pode melhorar? Eu utilizo muito as ferramentas do Axis, né? Mesmo, tô aprendendo. Como pode melhorar? E aí a minha amiga, como pode melhorar? A amiga de vocês, convidando vocês pra ir pra Caldas Novas no carnaval e vocês acertando comigo só em abril. Eu falei, oi. E assim, aquela foi uma das únicas viagens que eu investi do meu bolso. E quando eu estava lá, descendo, assim, e eu nem queria ir no Hot Park, nem sei, né? Eu nem queria ir nos brinquedos lá, né? E aí eu comecei a ir despertando e falei, não, eu vou experimentar, vou brincar, né? E tudo mais. E quando eu tava descendo, me veio assim, você não pediu por diversão? Menina, aquilo. E aí, assim, é um espaço da gente começar a reconhecer, sabe? Poxa, eu pedi por isso. Que lindo. Eu escolhi, eu criei isso, que lindo. sabe? Maravilhoso. Você falando, me vieram alguns insights, né? Que ainda recentemente, né? Eu estava conversando com a Miriam, minha querida Miriam Capelli, minha sócia lá do espaço, né? Nosso spa em São Vicente, inclusive, logo menos teremos novidades na cidade. Estamos todas aí com projetos fresquinhos para novembro. E numa mensagem informal de WhatsApp, eu falei, Miriam, oi, mana, tudo bem? Ai, tô precisando de uma massagem. Aí ela respondeu do outro lado, somos duas. Aí eu, acreditei que ela fosse falar, vem que eu faço em você, ou vamos fazer umas trocas, enfim. Não, ela me fala que ela também queria massagem. E imediatamente, assim, coisa de menos de 5 minutos, foi a minha conexão com a Viviane, né, da Ayurveda, me oferecendo no chat do Instagram, oi Fabi, tudo bem? Acordei pensando em você, gostaria de te oferecer, né, de cortesia, massagem com óleos, assim, 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 para você conhecer o meu trabalho, para quem sabe a gente poder aí fazer uma parceria, né, de negócio e tudo, poder atender juntas. E através disso que você acabou de dizer, eu cocriei a minha realidade em minutos, porque eu falei, preciso de uma massagem. A massagem veio pelo direct do Instagram, assim, instantâneo. Eu falei, nossa, que foi isso que eu fiz aqui agora, né? E eu não tinha nem ideia do quão poderoso nós somos. Sim. Deuses, né? Deus habita em nós. E por que a gente não utiliza essa fé, essa ferramenta, tanto conhecimento para o bem? Olha quanta coisa linda que a gente já criou desde então, não é mesmo? Porque as pessoas, infelizmente, ainda ficam naquela crença limitante de ai, o céu, está difícil, né? Esses dias eu conversando com uma amiga da igreja, veio com aquela história, ai, o mundo jaz no maligno. E aí, na hora me veio, fala para ela que na mesma Bíblia que está escrito o mundo jaz no maligno, também está escrito que a terra está cheia da sua glória. Então, para que lado você quer olhar? É uma escolha. Qual é o ponto de vista que você escolhe bancar na sua vida? É sobre isso. Depende muito de nós, né? Determinar para onde nós iremos, para onde vai canalizar a nossa energia. Sim. Faz sentido. E assim, quando... Esqueci que eu me perdi aqui. Imagina. Fica à vontade, você tá em casa. Não, é que eu ia falar e fugiu, assim, sabe? Sabe o que eu ia te perguntar, aproveitando essa deixa? Você tocou, né, nos temas de que você também é terapeuta, de outras técnicas, né? E quando nos conhecemos, você tinha acabado de chegar de uma imersão de 10 dias com a filosofia tântrica. E muitas pessoas ainda têm muito tabu sobre o Tantra, né? Levando sempre para o lado sexual. Mas o Tantra ele é muito além, né, do que a sexualidade. A sexualidade é só mais uma ferramenta, né? Sim. Que o Tantra também abrange. Mas você veio me trazer tantos insights nas nossas conversas anteriores, falando do Tantra com tanta leveza. Eu gostaria, se você puder, compartilhar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque até em relação à barra de Axis, eu percebi que é uma filosofia ali, né? Também tem técnicas que são tântricas, né? Você disse, sou eu com o meu, né, cliente. Então você está totalmente no aqui e agora. E é isso que o Tantra traz. Sim. Ambas têm essa premissa de que a realidade é na presença, né? No aqui e agora. O Tantra, ele nasce, né, no Oriente Médio ali, e ele acaba sendo proliferado a parte
da sexualidade, porque o que acontece, né, gente? Tudo aquilo que a gente resiste aumenta, né? E aquilo que é mais tabu vai ser aquilo que mais vai se criar, mesmo que seja de uma forma pejorativa, né? E no Ocidente é um grande tabu, né, do Ocidente por conta da estrutura que nós vivenciamos até hoje, né? Mas a filosofia tântrica, ela fala sobre comportamento. Ela fala sobre presença. Estar presente na hora que você está se alimentando, isso é tantra. Sentir o prazer daquela comida, o ato de respirar, né? Quando eu faço ali a formação, é uma formação que com o método Devani-Choque, né? É todo um processo que a gente faz de desenvolvimento corporal e que não tem nenhum ato sexual entre a terapeuta e o interagente, né? Que é a forma como a gente chama. É um estar a serviço daquele corpo para aquele corpo ir acordando e percebendo que prazer está no todo, não é só na genitália, no nosso rosto, na nossa pele, no cheiro, no contato com essa presença na nossa respiração. Então, não é só as massagens, são 3 tipos de massagens que a gente faz e que é um processo para ir caminhando, né, com essas massagens até ter o ponto G, até ter o períneo, até ter o contato, né, com o lingam, com a yoni, né? Mas também tem uma preparação do ser. Então, a gente faz também as meditações vibracionais para ir ativando a Kundalini, para que você possa realmente receber e perceber mais do todo. É um contato de experiência, na verdade, com o espaço do seu eu, da sua transcendência. Que lindo, né? Do jeito que ela coloca, se torna até poético de dizer. Uma pergunta, né? Porque muitos que podem estar nos assistindo que nunca ouviram falar sobre essa palavra que você acabou de trazer. O que é Kundalini? Uhum. A Kundalini nada mais é do que a nossa energia sexual, a nossa libido. A energia mais potente que existe, né? Porque ela é capaz de gerar vida. E a gente pode utilizar a partir do Tantra, né? Que a minha formação é Neotantra, porque é uma formação que é voltada para a cura, para o espaço de trabalhar as disfunções, não só voltado para o prazer, porque tem outras modalidades que são voltadas para o prazer também, né? A gente inclui isso, mas também a gente inclui essa regulação corporal. Tá? Então, a gente utiliza essa energia, né, que vem ali do chakra básico, vai subindo por todos os chakras, vai energizando, vai regulando todos os chakras, vai aumentando, vai trazendo reações corporais biológicas, né? E quando a gente faz as massagens, você vai utilizando e vai acordando o corpo com a bioeletricidade corporal, né? E você vai reconhecendo essa energia, reconhecendo como que você lida com a sua libido. O homem vai compreender a ereção, como que ele consegue aumentar, diminuir, como que ele pode ir utilizando isso a favor dele. Mas não só de cunho sexual, a gente pode utilizar isso, né, para esse voltado ao prazer, mas a gente também pode utilizar essa energia voltada às criações de projetos. Então, sempre que quando a gente vai fazer uma massagem, uma respiração, uma meditação vibracional, o foco vai ser respira nos seus projetos. Entre em ressonância com esses projetos, porque a gente vai trabalhar a energia da criação. Maravilha. Do seu ser. Que lindo. Inclusive financeiros, né? Sim. Porque projetos e sonhos todos nós temos, né? Somos humanos, estamos aqui para sonhar e realizar mesmo, viemos para evoluir. Mas é incrível como que uma técnica, né, uma filosofia tântrica pode vir a trazer essa energia para realizações, inclusive financeiras. Sim, totalmente. E potente, né? Poderosas. Porque dinheiro nada mais é do que uma energia. Ele está nessa realidade para servir a gente. Ele é a única energia de apoio, não é a família. O dinheiro é a única energia de apoio que a gente tem nessa realidade. Ele está aqui para nos servir. Só que ele só vai vir se eu estiver na disposição de recebê-lo. E aí eu preciso olhar para as minhas crenças.
Eu preciso olhar para o quanto que eu estou acessando mais de mim para que ele venha como um fluxo. Porque se eu estiver vivendo uma mentira, comprando uma mentira, tudo na minha vida vai ficar meio trancado, meio paralisado. Perfeito. Porque a vida, né, o ser, ele é autorregulador. Tudo na natureza é autorreguladora. Né? Eu sempre falo isso quando eu vou trabalhar com as constelações. Então, imagina, né, a natureza, o corpo. Quando você fica muito brava com alguém, acontece alguma coisa que te incomoda muito e você não fala. Não raro, no dia seguinte, você acorda com dor de garganta. Porque é gostoso? Tá com dor de garganta? Não é gostoso. Mas o que o seu corpo entendeu? Ele vai vir trazer uma informação para você que na próxima vez você vai ter que se regular de forma diferente. Entende? Então, o corpo está a nosso serviço, assim como a gente está a serviço de um sistema. Então, se eu não interrompo um ciclo, os meus filhos, as próximas gerações vão dar continuidade naquela situação. Pode ser uma questão de segredo, pode ser uma questão de exclusão social, exclusão familiar. Sempre um vai estar estando a serviço do outro para ter uma autorregulação, né? Nossa, é incrível. São muitos os conhecimentos dessa querida. Gente, ela é maravilhosa mesmo, sabe? Então, eu só tô trazendo um pouquinho da Érica, porque eu tenho certeza que vocês também vão querer conhecê-la pessoalmente. E você vai ter essa oportunidade, sabe quando? No próximo dia 15 de novembro, essa maravilhosa, com tanto conhecimento, ela estará disponibilizando de um curso de Barra de Assis em Itanhaém, com duração de 8 horas, né? Vai ser uma imersão onde você já vai poder, né, já sair e fazer os primeiros atendimentos. Érica, conte-me mais a respeito. Isso. A formação de Barras de Axis é uma formação que dura 8 horas. Você recebe o certificado internacional que hoje te capacita a atender em mais de 170 países. Nessa imersão, você vai aprender todo esse movimento que eu disse, de como que a gente pode fazer um mapeamento para ir criando a realidade que a gente deseja, mais coerente. Vai facilitar outras pessoas, então você pode se auto-aplicar, utilizar isso na sua vida, receber por isso, né, contribuindo com outras pessoas, e também vai aprender, claro, né, as barras de Axis, em que você vai receber e vai aplicar ali durante a formação 2 vezes. Então, isso que a Fabi falou, que ela saiu dessa forma, né, grandiosa, no dia seguinte, que foi maravilhoso. Você vai receber no mesmo dia e você vai também estar aplicando. Olha que glorioso, né? Você poder estar indo para um curso e já sair tratado, terapiado e com uma possibilidade infinita do universo. Érica, acredito, não sei que nosso tempo esteja se esgotando. Como é que estamos, crianças? 30 minutos. Tá certo? Então, eu, infelizmente, vou ter que encerrar essa entrevista tão gostosa, porque ela é maravilhosa, energia super, né, sutil, uma pessoa que até me fez falar calminho hoje. Vocês perceberam como eu estou calma? Estou tântrica. E é tão bacana mesmo a gente vir trocando essas informações, experiências, e para melhorar como ser humano, que é isso, mais uma vez que eu repito, nós viemos fazer aqui, né? Evoluir. Conhecer a Érica me trouxe muita evolução, muito conhecimento. Já comecei a perguntar para o universo, como pode melhorar? E as coisas estão fluindo de uma forma muito linda. Eu estou muito feliz e grata por você na minha vida, porque da mesma maneira que você pediu e o universo te atendeu, eu também te trouxe para mim de alguma forma. Querida amiga, sucesso nesses seus projetos. Que você que esteja aqui com a gente assistindo, enfim, quer entrar em contato, tem o Instagram, telefone, deixa aí um contato para todo mundo, Érica. O meu Instagram é Érica Ribeiro BR e o meu WhatsApp é 67 981 27 7647. Agora, segura que esse telefone, hein? Você vai ter que começar a fazer um monte de chamada de vídeo agora também.
E que eu espero, né, que assim como ela, você também, né, tenha ressoado, né, todas essas informações e que você, tendo a oportunidade, ela facilita, parcela no cartão de crédito. Eu só quero ver essa sala, né, de curso, essa mentoria cheia e que muitas pessoas saiam como nós, né, realizadas, felizes com este processo. Queria te agradecer pela oportunidade, pelo ser incrível que você é, que faz a diferença só de estar aqui, ressoando com a sua verdadeira essência e que é um grande presente para todos nós. Gratidão. Maravilhosa. Ai, amo tu! Gente, até a próxima. Daqui a pouquinho nós teremos uma outra entrevista, né? Não sei como é que vão ficar aí as postagens, mas nós temos aí uma outra terapeuta incrível aguardando para vir também aqui participar do nosso podcast. Pode ir. Gratidão, gratidão.